comparar de se importar com o que as pessoas pensam sobre você. Esse é o assunto do vídeo. Se você quiser saber sobre isso, fica comigo até o final, deixa o teu like, partilha e comenta. Vou dar aqui 4 passos para você parar de se importar com isso. Primeiro passo, não queira ser o normal. Muitas pessoas se importam muito com o que os outros pensam sobre elas porque querem parecer normais, querem estar dentro do padrão e não serem elas mesmas. Então, a primeira dica é não queira ser normal, saia do padrão. A culpa não é tua de você querer ser normal e se importar muito com isso. Todas as pessoas, assim como eu, se importam porque a sociedade nos ensinou isso, a escola e essas coisas. Mas o que eu tenho aqui para te dizer é não tenta ser uma pessoa normal, porque quando tentas ser uma pessoa normal, tu queres estar no padrão e se importas muito com a valorização das pessoas, o que as pessoas acham sobre ti. Você quer que as pessoas te aprovem. Isso não é certo. Não tente parecer normal. Isso só vai acabar com a tua saúde mental e nem todos vão gostar de ti como você deseja. Então, bora pro segundo passo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Esse é o segundo passo. Não tente buscar por aprovação. Bom, quando você tenta buscar por aprovação, você tenta fazer tudo aquilo que as pessoas querem que você faça. Ou você tenta fazer aquilo que você acha que as pessoas querem que você seja. Ou que você faça, sei lá. Então, não tente buscar por aprovação das pessoas. Seja você mesmo. Mostre quem você é para o mundo. Expanda a tua estranheza se você for estranho. Não tenha medo de se libertar, de ser livre. Faça o que você deseja desde que não fira ninguém, desde que não faça mal a ninguém, mas seja você mesmo, sem se importar com nada, nem com ninguém. É isso. Pare de buscar por aprovação. Até toma a complicar um bocadinho aqui, mas enfim. Tente parar de buscar por aprovação. Seja você mesmo em todas as circunstâncias da vida e não se importe com a aprovação das pessoas. Vamos à terceira dica. Terceiro passo, um dos passos mais importantes do vídeo. Este é o terceiro passo, um dos passos mais importantes. Valoriza a tua opinião. Mas como assim valorizar a tua opinião? Muitos deixam de valorizar a sua própria opinião por ouvirem a opinião dos amigos, a opinião das pessoas que estão com elas e deixam de valorizar a sua própria opinião. Mano, valoriza a tua opinião, os teus valores, os teus gostos e os teus princípios, mano. Deixa de querer dar mais valor à opinião dos outros, não dar valor à tua opinião. Dê mais valor à tua opinião. O que você acha sobre as coisas? Não digo aqui que você deva deixar de ouvir os outros. Ouça aqueles que te amam, ouça a tua família, os conselhos que eles te dão. Ouça, porque eles te amam e querem o teu melhor. Percebe? Eles querem o teu melhor. Enquanto tem aqueles que simplesmente dão as opiniões deles. Eles respeitam. Como é que eu posso dizer? Eles dão valor à opinião deles. Assim como você tem que ser, mano. Dá valor à tua opinião. E é isso, bro. Dá valor à tua opinião. Não tenta mudar de gostos, mudar de princípios, mudar de desejos. Só porque uma outra pessoa que estava contigo mudou. Pior nos homens, temos esses problemas. Estamos com uma mulher, assim. Mulher não, bro. Uma moça. Estamos com uma moça. Ela diz que gosta de música. Não, ela diz que gosta de rap, enquanto nós não gostamos de rap, gostamos de música romântica. É um exemplo, não é o que acontece, é um exemplo. Eu gosto de música romântica e a mulher está comigo, gosta de rap, eu ainda estou lá a conhecer e tal, então eu pergunto, que tipo de música gosta? Ela diz rap, e daí tu mudas de opinião e dizes, não, eu também gosto de rap, música romântica não é nada, que é? Não, Ju, para com isso, dê valor à tua opinião. Dê valor ao teu jeito de ser, mesmo que seja muito estranho, bro. Seja você mesmo. Dê o teu valor. Dê valor à tua opinião. Saiba o valor que você tem, bro. Procure por mais conhecimento. Faça exercícios físicos. Cuide de ti, cuide da tua mente, da tua saúde mental e da tua saúde física. E dê valor a ti mesmo, dê valor às tuas opiniões. E, mano, é isso. Vamos ao quarto passo. Seja vulnerável. Mostre isso para o mundo, os teus medos, as histórias bizarras que aconteceram contigo, as coisas constrangedoras, não tenham medo de contar. Pessoal, parem de se importar com o que os outros pensam sobre vocês, man. Eu juro que eu tinha planos de abrir um canal para YouTube há muito tempo mesmo, só que eu me importava demais com o que os outros pensam sobre mim. Então, eu
Eu mesmo procrastinava toda hora. Sempre que pensava em abrir um canal, eu ficava com vergonha, imaginava tipo, "Ih, o que vão pensar de mim? O que, bro, meus brothers vão dizer, essas cenas, bro." Eu aprendi que parar de se importar com o que os outros pensam sobre ti vai te ajudar muito. Porque quando te importas demais, você não vai a nenhum lugar, bro. Não vai conseguir progredir, não vai conseguir ir para nenhum sítio. Joe, você vai deixar de fazer as coisas que você acha importante para ti, as coisas que, quem sabe, onde dá sucesso na vida, onde fazer subir de vida, epá, não sei, bro, qualquer coisa. Siga os teus sonhos, os teus projetos. Mano, faça o que você quer e, bro, é isso, mano. Eu também estou a tentar parar de me importar, estou a fazer de tudo, estou a fazer as coisas que eu desejo fazer de verdade. E estou aqui, já tenho um canal no YouTube, estou a fazer um vídeo, a tentar partilhar isso que eu sinto convosco e aprender convosco também, porque o ser humano não fica certo, o ser humano só deixa de ser menos gerado. Então, bro, todos aqui somos menos gerados, mas ninguém está certo. Esse é o segredo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Então, hoje eu trouxe sobre autodesenvolvimento pessoal. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Vocês queriam ter mais autodesenvolvimento pessoal ou pegadinhas e trollagens? Eu estou a trazer aqui duas coisas porque estou indeciso. Eu tenho essas duas coisas na mente: autodesenvolvimento e trollagens. Então, pessoal, deixem o vosso like. Comentem aí embaixo o que vocês querem de verdade. Se são pegadinhas ou autodesenvolvimento pessoal que eu vou trazer aqui. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o teu like, partilha e não te esqueças de comentar. Bora, mano, vamos destruir a porra.